Jesus para sua noiva. Um coração puro é irresistível. Mensagem do dia 21 de maio de 2017. Que o Senhor Jesus nos transmita a graça de anseio por ter apenas motivos muito puros em tudo que nos propomos. Amém? Esta noite, durante o meu serviço de comunhão, eu estive me arrependendo e pedindo que meu coração fosse mais puro e ao mesmo tempo declarando meu amor por Jesus uma e outra vez. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Em um ponto eu vi tão claramente e ele disse: Eu também te amo. E quando escrevi isso, ouvi à minha direita, ele disse: Você ouviu você mesmo isso? Eu disse: Você sabe o que eu fiz, Senhor. Ele continuou: Doces palavras, suas palavras de amor para mim. E um coração tão quebrado e contrito. Estou sem a capacidade de resistir a essa combinação. Jesus, eu quero ser mais puro de coração. E obrigada por me proteger da ofensiva da pantera. O Senhor respondeu: Ela estará de volta. Mas você passou um marco para entender suas estratégias. E há uma grande esperança de que você a conquistará. E seus outros inimigos com minha graça, capacitando você da próxima vez. E o que ele estava falando ali, eu percebi que você está apenas andando, fazendo as coisas, você sabe, sendo fiel ao que você tem, e de repente você vê alguma coisa e você pensa: isso poderia ser realmente útil. Como no meu caso, a última vez, foram os óleos essenciais. Eu estive pensando que seria realmente útil para Ezequiel. E então eu olhei um pouco mais fundo, e quanto mais eu olhava para ele, mais eu gostava. Cada vez mais ele apelava para mim. Cada vez mais eu penava que seria benefício para ele. E eu procurei o Senhor sobre isso nesse momento. Não obtive leituras negativas e não aprofundei o meu discernimento. Eu não fiquei prestando atenção à minha consciência porque naquela hora eu realmente queria tentar isso com ele. Eu acho que o ponto para entender aqui é: sempre que quisermos usar um dispositivo fora de Deus, ou pensar em algo sem Deus, fora da oração, acho que estamos caminhando em um terreno perigoso. Eu acho que é quando o inimigo pode nos enganar mais, porque ele me deu o dom de cura e a capacidade de orar e ver uma cura acontecer. Então, por que eu vou recorrer a óleos? Você sabe, e isso foi algo que veio pelo correio, e foi somente isso. Deus, Senhor, eu oro sobre ele e o Senhor tira a dor. Mas o que eu percebi em tudo isso é que você, digamos, eles lançam algum tipo de isca, de mosca, e você acaba pulando nela, porque é interessante e você confirma isso. E você começa a se apegar a isso e você pensa: você sabe, essa é uma ótima ideia. Eu gostei desta ideia e isso seria bom para tentar. Cheira bem, afinal. Eu descobri que alguns remédios não cheiram tão bem, mas esse não é o ponto. O objetivo é que você se aprofunde nisso. Então o diabo começa a inflamar você e você nem percebe que isso o tempo todo está te inflamando. Mas você está sendo inflamado e forçado a uma armadilha por sua própria natureza de desejo. Porque eu estava bem sem pensar nisso antes, mas é assim que a Pantera Negra trabalha. Ela apresenta ali um bem menor e te convence de que é um bem maior, e você pula nisso. E assim isso faz parte do que está acontecendo com isso. Eu estava bem antes mesmo de pensar nessa ideia. Mas o inimigo colocou uma armadilha para mim, sabendo que eu ficaria atraído por isso, e o Senhor me permitiu entender mal as leituras que ele me deu, e eu segui adiante. Então, por ser muito escorregadio, mas ele me protegendo no sentido agora de que eu não tenho vontade de nada, mas eu sei as táticas do diabo. Ele vai voltar e me tentar com algo. Eu vou me sentir fraco e ele vai me tentar com um bem menor. E é quando preciso mais de força do Senhor. Agora, voltando à conversa original, então não venhamos perder o que o Senhor nos disse. Eu estava louvando, adorando e dizendo a Ele: eu te amo, Senhor.
eu te amo. E de repente eu ouvi dizer, eu também te amo. e eu escrevi para compartilhar com você e ele falou novamente. Você ouviu isso que eu disse a você? E eu disse, você sabe que eu fiz, ó Jesus. Eu quero ser muito mais pura de coração. Obrigado por me proteger das investidas da pantera. O Senhor respondeu. Ela voltará. Mas você passou um marco na compreensão de suas estratégias e há uma grande esperança de que você a conquiste. E também seus outros inimigos com a minha graça, que capacita você da próxima vez. Agora, onde eu estava com o doce carinho de minha noiva? Porque eu tinha dito a ele, Senhor, esse tópico, realmente, eu odeio esse tópico. Podemos falar sobre outra coisa? E foi quando ele respondeu. Agora, onde eu estava com o doce carinho de minha noiva e seu único desejo de ser pura para mim? Ele continuou. Esse é o tópico mais doce para ser dedicado a mim, porque traz à mente todas as minhas esperanças e sonhos para as minhas noivas e o destino pela qual eu escolhi. Mesmo que você considerou isso, eu tinha falado sobre o que eu ia fazer com a nossa música e eu mencionei muitas pessoas para você. Ainda assim, você não buscou maneiras de atrair muitas pessoas. Você se concentrou no que eu estava perguntando para você. Eu sabia que se eu lhe dissesse isso, você não seria influenciado em mudar sua motivação para ajudar a chegar lá. Em vez disso, você continuaria a manter sua visão de túnel em mim e eu sozinho. Embora o inimigo tenha abordado você com propostas tentadoras, você as ignorou. Obrigado. E o que ele estava falando foi a tentação de ver que tipo de música é mais popular no domínio espiritual, porque existem canais que não têm nada além de música suave sobre eles. E não quero copiar ninguém, eu só quero manter os olhos no Senhor e deixá-lo fazer o que Ele quer através de mim. Respondi ao Senhor, me levou 70 anos para mudar meu foco. O Senhor pôde, Deus, me ajudar a nunca mais voltar a motivos mundanos. Sei que se você tivesse me dado esse presente nos meus 20 anos, eu teria desperdiçado no mundo e seria pouco feliz. O Senhor respondeu. E essa é a razão pela qual eu retiro alguns dos seus destinos. Se eu os mergulhasse neles, eles não seriam capazes de resistir aos convites corruptos do inimigo. Você encontrou uma dessas situações recentemente, onde os motivos pessoais superaram a integridade. E um ministério muito precioso foi colocado em espera indefinida até que o navio perceba que, em algum lugar ao longo da linha, eles deram uma volta para a esquerda de mim e se afastaram. Essa é uma das razões pelas quais a pureza do motivo é tão importante para mim. Quando a corrupção ganha entrada em uma alma, se eles conseguirem o que estão fazendo no ponto em que eles têm um grande seguimento, Satanás irá encadeá-los. E no momento oportuno, quando eles estão mais fracos, ele irá empurrá-los para a borda em uma fossa de sujeira. E o que ele está falando aqui é para pessoas que não conquistaram a luxúria ou qualquer outro tipo de corrupção, mas que estão sentados nela. Não conquistaram totalmente, mas que ainda têm sido influenciadas sobre isso. Então o diabo, você sabe, permite que ele esteja lá e o demônio os deixam sozinhos e ficam adormecidos até que ele esteja pronto para superá-los. E aqueles que estiveram seguindo este vaso ungido serão escandalizados. E alguns deixarão a fé. Isso acontece muitas vezes com homens bem intencionados que não superaram a luxúria. Então, considero um coração puro, mantido apenas para mim, um dos maiores presentes que uma alma pode me dar. É verdadeiramente um coração virginal. Não importa o quão contaminados tenham sido no passado. E verdadeiramente são aquelas almas que apreciam a salvação e o perdão mais do que os justos, porque sabem que merecem o fogo do inferno pelas coisas que fizeram,
Assim como Maria Madalena, que teve um coração quebrantado e contrito para mim. E me lembrou de Salmo 51. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrado, um coração quebrado e contrito. Ó Deus, você não desprezará. Salmo 51, versículo 17. Jesus continuou. O rei Davi conheceu esse segredo e o tornou uma das almas mais amadas de todos os tempos para mim. Embora ele tivesse seus momentos, seu arrependimento foi minucioso. E ele foi completamente gasto e quebrado pelos seus pecados e suas consequências. Minhas queridas noivas, independentemente das suas falhas, a característica mais atraente para mim é um coração puro, livre de duplicidade, livre de engano, sem interesse pessoal. Um coração como este tem grande influência comigo. E entre os anjos do céu também. A impureza do mundo adere a uma alma como o alcatrão e cheira nocivo a todo o céu. É por esta razão que mesmo os anjos evitam tarefas como estas. E, no entanto, há aqueles entre os servos celestiais que têm piedade das almas orgulhosas, arrogantes e corrompidas. E eles geralmente acabam com essas atribuições, porque são os primeiros a se candidatar. Você sabe, por experiência própria, Claire, o desgosto de trabalhar com uma alma que no final apenas segue seu caminho, afinal. Ela quebrou seu coração muitas e muitas vezes, e eu entendo porque você tem uma visão fraca por ajudar aqueles que você sente que são cativos por este pecado. Porque você sabe que todos os seus esforços provavelmente serão desperdiçados. Você teve 2 mais recentemente que a deixaram vazia por dentro. Mas, minha querida, as graças por eles não foram desperdiçadas. Você ficará surpresa ao ver as muitas almas que corresponderam quando eu lhes ofereci o que os outros rejeitaram. Oh, Claire, você ficará tão emocionada e edificada, mas por enquanto você deve apenas aceitar minha palavra. Fique entusiasmada com isso, querida. Estou tentando, Senhor, mas só de olhar para trás para essas 2 almas é doloroso, muito doloroso. Ele continuou. Não está no seu domínio esperar resultados, mas apenas fazer o seu melhor e deixar ir no momento apropriado. Eu sabia que isso parecia infrutífero na época, quando disse para você continuar andando com eles. E eles seguiram sua própria direção uma e outra vez. Conheço bem esse sentimento vazio quando uma criança vagueia para o deserto e longe da segurança do curral. É como se você os perdesse. Mas eu continuo trabalhando em suas vidas e muitas vezes eles se voltam. Mas para aqueles que não se voltam, apesar dos meus melhores esforços e dos ministros também, aflijo-me além do que você pode imaginar. As 2 parábolas que eu lhe dei sobre a alma procurando o melhor amor e a alma que deseja um minério de ouro no garfo de uma mina que era instável e suscetível de destruí-los. Ambas as histórias eram sobre aqueles que seguem o seu caminho, mas por 2 razões diferentes. No entanto, o orgulho é o enganador que faz com que eles acreditem que eles sabem melhor do que aqueles que os rodeiam. Algum dia, meu amor, toda lágrima será enxugada, e a história será contada na eternidade sobre aqueles que escolheram Deus e aqueles que escolheram por si mesmos. Quando isso acontecer, você deixará de lamentar por eles, mas por enquanto, essa dor muito profunda traz bons frutos para a semente que caiu em um bom solo. Continue arando e plantando, meu amor. A colheita estará além do que você pode imaginar. Haverá regozijo,
risos e cânticos no céu naquele dia. Tenha certeza, você ficará feliz. Esta é a parte do céu que poucos entendem. Quando prometi em 1 Coríntios 2:9, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus planejou para aqueles que o amam. A maioria não espera esse fruto porque eles viram seus esforços como um fracasso. Oh, quão maravilhoso será esse dia para todos nós! E esse é o fim de sua mensagem. Eu gostaria de deixar uma nota sobre isso. Quero incentivá-los a ler a história ou a ouvir o vídeo do dia 11 de dezembro de 2014, correndo para as moradas celestes. Sua graça não retornará para ele. E para aqueles de vocês que têm o livro Crônicas da Noiva, é a história sobre Pantuto. Eu acho que foi em março, talvez 9 de março. Não me lembro de que ano, mas está na minha seção do livro e é sobre as almas que receberam as graças que outras pessoas não queriam. E eles acabaram no céu. É uma narrativa linda e bela, então eu encorajo você a ler isso. E eu quero lhe agradecer, moradores do coração, por cuidar de nós e cuidar das nossas necessidades. Agradecemos muito isso, nós colocamos nossas vidas em atendê-los. É uma coisa linda que alguns de vocês se preocupem o suficiente para cuidar do que temos colocado. E eu queria dizer-lhes que segui adiante e comprei, de acordo com nosso orçamento limitado, neste momento, alguns dos livros de Rema. E eu os envio especialmente para pessoas que fazem pequenas doações, porque sei que essas pessoas não têm dinheiro para comprá-los na Amazon. Nunca foi minha intenção, quando juntamos esse livro, que alguém deveria pagar por isso, mas, por causa da circulação com a Amazon, fomos obrigados a fazer isso. Mas eu tenho eles agora, eles chegaram aqui na minha casa e nós os enviaremos para vocês, se vocês não puderem comprar um, porque eu quero que todos tenham um livro. E isso teve um impacto incrível em todos nós que utilizamos, porque Carol fez um excelente trabalho de tirar a carne real das mensagens e compilá-la em um livro, em tópicos. Gente, eu vou dizer, quando você vai a esse livro e pede ao Espírito Santo para escolher uma página para você, o que estou fazendo agora a propósito, ao invés de amarrar o inimigo do livro, eu apenas digo: Espírito Santo, você escolheria uma leitura para mim? E não há nenhum inimigo que resista a ele. E as leituras são incrivelmente marcadas. Então eu encorajo todos vocês. Se você não tem uma cópia ou não pode pagar uma cópia, escreva para mim e nós enviaremos um para você. É muito fácil para as pessoas simplesmente digitarem os comentários que eles gostariam de um livro. É por isso que estou pedindo que você escreva para mim e, de acordo com o nosso orçamento, vou enviar-lhe uma cópia. E outra coisa sobre as obras é que vamos ter uma compilação de mensagens de cura em CD para você. Eu acho que serão vários discos em um conjunto e agora estamos pensando em adquirir uma pequena quantidade de equipamentos para poder fazê-lo, para que possamos enviá-lo para você gratuitamente. Então, isso vai acontecer. Nosso primeiro tópico será sobre cura e nosso segundo tópico é sobre como ouvir a voz do Senhor e sobre discernimento, porque isso é uma coisa enorme, mas estou ansiosa por elas, porque eu sei que você vai poder passá-las para seus amigos e ouvi-las novamente, e o Senhor realmente nos ajudará a superar as coisas que estão no nosso caminho. Então, estamos trabalhando para você, porque amamos você e queremos que você tenha tudo o que o Senhor compartilhou conosco. Deus te abençoe, moradores do coração.